Você sabe identificar uma radiografia de maxila e uma de mandíbula? Vamos aprender juntos? Aqui eu tenho diversas radiografias de várias regiões diferentes, todas misturadas. E aí, como é que a gente faz a distribuição dessas radiografias, separando o que é superior e o que é inferior? Bom, o que nós precisamos aprender antes de tudo? Anatomia radiográfica em radiografia periapical. Então, para que a gente saiba de que região é essa radiografia aqui, nós vamos procurar pontos anatômicos nessas radiografias que nos ajudem a separar maxila de mandíbula. E depois, pelas características anatômicas dentárias, nós vamos separar por regiões de molares, pré-molares, caninos e incisivos. Então vamos começar. Essa radiografia aqui, por exemplo, nós estamos vendo dois dentinhos aqui que parecem os pré-molares, porém, nessa região aqui superior, nós não estamos identificando o seio maxilar, que geralmente nós conseguimos observar numa radiografia de pré-molar superior, como é o caso dessa radiografia aqui. Vejam, aqui tem o seio maxilar, a cortical do assoalho do seio. Então, essa é uma radiografia de maxila. E essa radiografia aqui é uma radiografia inferior que está de ponta cabeça. Já vou mostrar ela na sequência para vocês. Vamos para essa outra radiografia aqui. São incisivos centrais, um aspecto um pouco mais alargado. Aqui a gente também tem incisivos centrais que já são menores. E aí, esse aqui é superior? Esse aqui é inferior? Ou será que estão trocados? O que nos ajuda a identificar aqui o que é superior e o que é inferior? Nessa radiografia aqui, nós conseguimos ver essa projeção radiopaca aqui, que é o nariz, a cartilagem do nariz. E aqui também a gente identifica a leve, aqui bem sutil, a sutura maxilar mediana. E nessa outra radiografia, nós temos aqui a foramina lingual, que nos identifica uma radiografia inferior. Então, é dessa maneira que nós vamos identificando estruturas anatômicas que nos deixam com a certeza de que aquela radiografia ou é superior ou é inferior. Aqui nós temos o seio maxilar, mostra que é uma radiografia de molar superior, além de nós também visualizarmos as 3 raízes, que é um molar superior que tem 3 raízes. Nós temos aqui, na região de molar inferior, a linha oblíqua, que é o início aqui da subida do ramo da mandíbula, região retromolar. E assim nós vamos identificando. Vamos ver uma por uma. Molar. Então, o que nós encontramos numa radiografia de molar superior? Cortical do assoalho do seio maxilar e essa imagem radiolúcida, que é o seio maxilar. E aqui a gente está conseguindo ver uma pontinha do osso zigomático. Em algumas radiografias de molar, nós vamos conseguir ver bem o processo zigomático da maxila e o osso zigomático. E isso não aparece numa radiografia de molar inferior. Conseguimos ver também aqui a tuberosidade da maxila, que é o final do osso da maxila. Podemos ver também, aqui está bem discreto, o processo coronoide da mandíbula. A parte superior aqui dele, muitas vezes é projetada nessa região de molar. E outra coisa que eu já falei para vocês é a identificação da quantidade de raízes, né, que os molares superiores têm. Então, ele geralmente tem 2 raízes vestibulares e uma raiz palatina, que aparece sempre maior. Tá? Então, tanto o primeiro quanto o segundo aqui a gente consegue ver bem as 3 raízes. Esse terceiro já tem as raízes mais próximas, né? Podem estar fusionadas, então já confunde um pouco mais, mas o primeiro e o segundo nos ajuda a identificar. Pré-molares superiores, o que nós vamos encontrar?
principalmente o assoalho do seio maxilar e a imagem radiolúcida do seio. E também nós podemos ver em algumas radiografias de pré-molar superior o processo zigomático da maxila e um pedacinho do osso zigomático. Características anatômicas do dente pré-molar superior. Ele geralmente tem duas cúspides maiores do que os pré-molares inferiores. E também nós observamos aqui as duas raízes do primeiro pré-molar superior e muitas vezes o segundo pré-molar superior não chega a ter duas raízes, mas elas muitas vezes estão bifurcadas. Então também a gente tem uma raiz que não é tão nítida como as raízes dos pré-molares inferiores, por exemplo. Canino e lateral, que é a terceira região quando a gente faz bissetriz na maxila. O que nós vamos observar anatomicamente para identificar o que é superior e o que é inferior? Aqui, a região do Y invertido. Isso aqui é seio maxilar, isto aqui é fossa nasal. E nós vemos essa cortical de limitação dessas duas estruturas que muitas vezes formam um Y. Aqui essa ponta do Y não está muito bem identificada nesta imagem que eu estou mostrando para vocês. O pré-molar aqui, como ele tem duas cúspides quase que do mesmo tamanho, muitas vezes ele projeta parte dessa cúspide sobre o canino. Então a gente tem que tomar cuidado quando faz a radiografia, isso eu explico lá na bissetriz e tal, para que essa projeção seja diminuída. Incisivos superiores, o que nós encontramos? Projeção do nariz aqui, da cartilagem do nariz, a sutura maxilar mediana, que é essa fina linha radiolúcida, e aqui eu estou vendo uma pontinha das fossas nasais e também um pedacinho do septo nasal. Isso só vai aparecer numa radiografia superior. Vamos para as inferiores. Molar inferior, o que nós vemos? Linha oblíqua, que é a região lá retromolar da mandíbula, então isso nós só temos na região inferior. E aqui nós encontramos o nosso canal da mandíbula. E muitas vezes a gente vai conseguir ver somente uma das corticais desse canal. E geralmente é a inferior que está mais nítida. Outra coisa que nos ajuda a identificar o molar inferior é o número de raízes. Eles, na sua grande maioria, têm apenas duas raízes, uma mesial, que pode estar bifurcada, e uma distal. E aqui, só para deixar um pouco mais confuso, nós temos um segundo molar inferior com 3 raízes, né? Uma distal, uma mesial e uma raiz supranumerária aqui no meio. Aqui um outro molar inferior, agora faltando alguns molares, mas que nos ajuda a identificar que é inferior, é aqui a região da linha oblíqua, né, da região retromolar, e aqui o nosso canal da mandíbula. Então, aqui eu vejo a cortical inferior e aqui um pedacinho da cortical superior. Pré-molar inferior. Essa é uma radiografia que não aparece muito estrutura anatômica. O que vai nos ajudar a identificar aqui? Justamente não ter o seio maxilar, que é de dente superior, e a anatomia, principalmente das coroas, né? Então, ele tem uma coroa mais redondinha, tem uma cúspide lingual menorzinha. A característica do pré-molar inferior é mais em relação à coroa, a raiz aqui única, né, diferente dos superiores, e a ausência dos seios maxilares. Aqui eu tenho outra radiografia que não tem dente aqui aparecendo. E aí, é superior ou é inferior? O que me ajuda a identificar? Então, é região posterior. Não tem seio maxilar, não tem processo zigomático, não tem osso zigomático. E eu tenho aqui uma linhazinha radiolúcida, tem essa linha radiopaca que está me indicando um canal da mandíbula, né? E essa raizinha aqui me sugere um pré-molar inferior ou até mesmo um canino. Tá mais para pré-molar inferior porque é uma raiz um pouquinho mais curta.
Então, essa região provavelmente ou é de pré-molares ou de molares inferiores. Canino inferior. Ele não tem aquelas duas estruturas do superior, que é a fossa nasal e o seio maxilar. E às vezes a gente vê um pedacinho aqui da base da mandíbula. Outra coisa que é legal de observar aqui no inferior, a região do primeiro premolar. Vejam como a cúspide é diferente dos superiores e a projeção também não existe, né, como acontece no superior com bastante frequência. E o lateral e o central, o inferior aqui, os incisivos, são menores do que os superiores. E aqui nós temos os incisivos inferiores. Então, os dentes são menores, todos os 4 cabem na radiografia, e a gente vê aqui a foramina lingual.